Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Valéria. Todo mundo no centro me chama de Val. E eu estou aqui para dar continuidade ao estudo do livro Evolução dos Mundos. A gente vai falar do capítulo 4 desse livro. O capítulo 4, ele vai tratar de automatismo e corpo espiritual. Nós estamos aqui diretamente da página do Facebook do Centro Espírita 3 de Outubro. A gente quer agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando aí do centro, pessoas que também não são do centro, pessoas encarnadas, desencarnadas, que estão nos vendo agora e que vão nos ver posteriormente na gravação. Então, vamos iniciar com uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Deus que possa nos conduzir, pedindo a Jesus que possa nos orientar, os nossos mentores que possam dar clareza aos nossos pensamentos, foco para que a gente possa compreender o máximo possível das mensagens que vão ser passadas aqui hoje nesse estudo. Assim é, que assim seja. Então vamos lá, para o estudo da obra. Nós nas semanas anteriores trabalhamos o capítulo 1, 2 e 3, hoje nós vamos então para o 4. Como eu disse, o capítulo 4 fala sobre o automatismo e o corpo espiritual, a gente vai entender o que André Luiz chama de automatismo, e nós vamos citar, além da própria obra, Evolução dos Mundos, para poder contribuir com as explicações, a obra O Consolador, também recebida pelo médium Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, trechinhos da Gênese, do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Todas essas obras vão contribuir para poder ajudar a gente a entender o que André Luiz quis dizer nesse capítulo 4. Primeiro, então, vamos definir o que é automatismo. Automatismo é o caráter do que é automático. É a falta de vontade própria. Por exemplo, existe o automatismo cardíaco, porque o músculo do coração, ele vai bombear o nosso coração sozinho, ele é automático, né? A partir do momento que a gente reencarna, que a gente tem o nosso corpo físico, esse bombeamento vai ser automático. O automatismo respiratório, o ato de respirar, a gente não precisa pensar, eu vou respirar, então, não, é automático, a gente vai respirando mesmo que inconscientemente, porque é automático. Então, agora a gente está começando a entender o que ele está chamando de automatismo. Fisiológico, que a primeira parte desse capítulo fala sobre o automatismo fisiológico, relativo à fisiologia, às funções orgânicas de um organismo ou aos processos que mantêm a pessoa viva, distúrbios fisiológicos, né? Então, tudo que é relativo ao corpo físico e ao funcionamento do corpo físico. Então, vamos para a primeira parte do capítulo 4, que ele intitula Automatismo Fisiológico. Compreensível salientar que o princípio inteligente, no decurso dos ébos, plasmou em seu próprio veículo de exteriorização as conquistas que lhe alçariam o crescimento para maiores afirmações nos horizontes evolutivos. Então, ele está falando que o princípio inteligente, né? Lembra que a gente estudou sobre isso? No decurso de todo o processo evolutivo, ele vai conquistando crescimentos, porque o objetivo é sempre a evolução. Então, a gente está num processo de evolução contínuo, né? Ele é contínuo. Então, desde a criação do princípio inteligente, desde a criação daquele aquela primeira partícula inteligente que foi jorrada no ser, o objetivo é essa evolução, a evolução da espécie, a evolução do planeta, a evolução dos planetas, a evolução do universo. Como a gente viu nos capítulos anteriores, existem engenheiros e arquitetos cósmicos, né? São aqueles colaboradores de Jesus, que vão fazendo experiências, né? Com os nossos genes, com tudo que existe na Terra, desde o princípio da criação, para poder fazendo melhorias na espécie, em todas as espécies, não só na espécie humana, mas também como nas espécies vegetais, nas espécies de animais irracionais ainda. Então,
Então, sempre acontece esses experimentos que são feitos para poder ir melhorando geneticamente, fisiologicamente, de uma maneira ampla, esses organismos que povoam os planetas, e no nosso caso, que povoam a Terra. A esse respeito, verifica-se no livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 11, Gênese Espiritual, acerca da união do princípio espiritual à matéria, que, tendo a matéria que ser objeto do trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele, espírito, pudesse atuar sobre ela, matéria. Criou, para o seu uso, corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões da sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. O corpo é, pois, simultaneamente, envoltório e instrumento do espírito, e à medida que esse adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho. Olha o que ele está falando, está lá na Gênese de Kardec. Que o corpo físico que nós recebemos aqui na Terra é um corpo próprio para o nosso desenvolvimento nesse planeta. Então, nós reencarnamos e o nosso corpo, ele está a serviço do nosso espírito, ele é o envoltório do nosso espírito. Então, o que é mais importante é o nosso espírito. Por quê? Porque ele é a parte mortal, né? O corpo é a parte mortal, o espírito é a parte imortal. Então, o espírito é mais importante, ele é que conduz o corpo. As nossas atitudes, os nossos sentimentos, as nossas ações e reações, elas provêm do nosso espírito. E o nosso corpo está a serviço disso. Isso já estava lá na Gênese, né, antes. E o André Luiz vem reforçar isso nessa obra. Continuando, ele diz: dominando as células vivas de natureza física e espiritual. Gente, é uma coisa muito importante a gente entender o seguinte: nós temos o nosso organismo físico, com as células, com as bactérias, com os vírus, com tudo que ele tem. Mas também nós temos o corpo espiritual, que tem as suas próprias células, né? Porque, por exemplo, o perispírito, ele é um corpo semimaterial, então ele tem a sua formação também. Enquanto a gente encarna na Terra, a gente precisa dessa casca material para envolver o perispírito. Mas quanto mais etéreo, quanto mais evoluído a gente vai ficando, mais etéreo o nosso corpo vai ficando. Até a gente chegar a um momento em que a gente vai ter o perispírito como o corpo mais exterior, né? A gente tem, então, o corpo físico como o corpo mais exterior. Aí tem o duplo etérico, a gente já viu que o corpo físico duplo etérico são as partes que pertencem à Terra, dentro dos nossos corpos espirituais. A partir do perispírito é aquilo que é imortal, entre aspas, porque dependendo do nosso nível de evolução, vai chegar um ponto que a gente não vai precisar mais do perispírito. Então, a gente vai perdendo camadas de acordo com o nosso nível de evolução. E quanto mais materializado for o planeta que a gente reencarna, mais materializado vai ser o nosso corpo envoltório desse perispírito. Mas, conforme nós vamos evoluindo, por exemplo, eu não sei, assim, nós não temos essa informação dentro da literatura espírita, mas eu vou dar só um exemplo. Quando chegarmos à forma angélica, por exemplo, provavelmente vai ser o perispírito ou uma camada ainda mais interior, que vai ser essa camada mais exterior, né, do nosso corpo. Tá? Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai necessitando menos desse corpo material. Então, dominando, e lembrando, né? Então, o corpo material, ele tem todas as suas propriedades, e o perispírito, enquanto aí o nosso envoltório espiritual, quando a gente desencarna, a gente vai com perispírito, corpo mental, espírito. Então, o perispírito passa a ser o nosso corpo mais exterior quando a gente desencarna. Ele também tem suas propriedades. Por isso que ele fala aqui, dominando as células vivas de natureza física e espiritual, é nesse sentido, porque o perispírito tem suas próprias células, que são de natureza diferente da do corpo físico. Como que espalmando-as a seu próprio serviço, de modo a senhorear possibilidades mais amplas de expansão e progresso, sofre no plano terrestre e no plano extraterrestre as profundas experiências
que lhe facultarão, no bojo do tempo, o automatismo fisiológico pelo qual, sem qualquer obstáculo, executa todos os atos primários de manutenção, preservação e renovação da própria vida. Então, ele está falando que esse automatismo que existe no nosso corpo físico terrestre, e também existe no corpo físico de seres de outros planetas, ele é necessário para a manutenção, preservação e renovação da vida. Porque se a gente tivesse que pensar para respirar, a gente às vezes podia esquecer, e na hora que a gente esquece, a gente ia morrer, porque a gente precisa de respirar. Se a gente tivesse que pensar para o coração bombear o sangue, se isso não fosse um movimento automático, a gente podia se esquecer em determinado momento, e aí a gente ia perder, né, essa manutenção, preservação e renovação da própria vida. Então, esse automatismo fisiológico, ele é natural do corpo, certo? Tanto do corpo físico, quanto do corpo espiritual, tanto na Terra quanto em outros planetas. No livro O Consolador, na questão 86, Emmanuel assevera. A pergunta é: tendo sido a Terra formada pelo poder divino, por que passou o planeta por tantas etapas evolutivas, muitas das quais duraram milhões de anos? Essa é uma pergunta que a gente faria, né? E aí esse livro está nos respondendo exatamente a essa pergunta, porque ele foi mostrando todas aquelas engenharias necessárias para fazer com que o planeta pudesse se sustentar por si mesmo, fazer com que os seres do planeta pudessem se sustentar por si mesmo, e todo o processo de busca de evolução para que esses seres se tornassem cada vez mais aprimorados, né? Então, lá no Consolador, ele diz: no infinito do universo, a evolução do princípio espiritual tem de escapar a todas as vossas limitações de tempo e de espaço na tábua dos valores terrestres. A questão de tempo e espaço, nossa, terrestre, é diferente da questão do tempo e espaço fora da Terra. Aqui na Terra a gente tem essa noção, né? Meses, anos, semanas, dias. Fora da Terra, essa noção é completamente outra, completamente diferente, certo? Por isso que muitas vezes, quando a gente dorme, às vezes, que assim, 15 minutos, aquele sono profundo que te dá, assim, gente, preciso dar uma deitadinha, aqueles 15 minutos pode ser, não estou dizendo que sempre é, um momento em que você vai fazer um trabalho espiritual. E aqueles 15 minutos da Terra, espiritualmente, eles são não sei lá quanto tempo da Terra, certo? Então, é muito importante a gente preservar o momento de sono, porque é o momento em que o espírito se desloca do corpo e vai trabalhar em outras paragens. E esse trabalho ele é muito extensivo, muito intensivo. E ele é muito... a gente não pode fazer a comparação desse tempo que a gente gasta nesse trabalho espiritual com o tempo da Terra, porque é totalmente diferente. É isso que ele está falando aqui. As aquisições de cada indivíduo resultam da lei do esforço próprio no caminho limitado da criação, destacando-se daí as mais diversas posições evolutivas das criaturas e compreendendo-se que tempo e espaço são laboratórios divinos, onde todos os princípios da vida são submetidos às experiências do aperfeiçoamento, de modo que cada um deva a si mesmo todas as realizações no dia de aquisição dos mais altos valores da vida. Então, assim, todos os caminhos dependem resultam da lei do esforço do próprio caminho ilimitado da criação. Então, os engenheiros de Jesus estão sempre preparando, estão sempre de olho, estão sempre mostrando. Jesus sabe de tudo, ele é o governador da esfera crística, ele é o governador da Terra, e ele, então, vai dando um aval para esses engenheiros poderem ir trabalhando dentro do sistema da Terra, para que a gente possa, então, cada vez mais ser submetidos às experiências de aperfeiçoamento, para cada vez mais ter um processo evolutivo acontecendo também no nosso corpo físico. Se a gente olhar as pessoas do século XX e olhar as pessoas de hoje, do século XX, do século XVIII, do século XVII, do século XV, do século XII, se a gente for fazendo um retorno, a gente vai perceber que o homem, a mulher, enfim, a espécie humana, ela já tem uma evolução nesse corpo físico. Já tem algumas coisas que
já não fazem mais parte da nossa fisiologia, né? Algumas crianças agora já estão nascendo, por exemplo, sem os sisos, né? Alguns meninos já não desenvolvem o gogó, porque são coisas que não são mais tão necessárias. A questão dos pelos está diminuindo cada vez mais, porque não é mais necessário aquecer o corpo com os pelos. Então, cada vez mais está diminuindo, até mesmo nos homens, né? Essas questões. Por quê? Porque a espécie humana está em processo evolutivo. O corpo fisiológico do homem também está em processo evolutivo. A Terra, com todo o seu sistema, está em processo evolutivo. Então, não só o nosso espírito, como também tudo que circunda a gente está em processo evolutivo. É isso que eles estão falando para a gente. Atividades reflexas do inconsciente, não é automatismo? Então, tem algumas coisas que são automáticas, vão acontecer mesmo sem a gente ter consciência de que aquilo está acontecendo. Bater o coração, respirar, o pulmão, né, abrir e fechar, os rins trabalhar, a bexiga, todas essas coisas são automáticas. Agora, tem atividades que são reflexas no inconsciente. Por exemplo, predisposição para aprender a ler e escrever, assimilação do alfabeto e escrita, consumo de energia cerebral, coordenação dos movimentos dos olhos, dos lábios e das mãos, múltiplas faces de atenção, trabalho, superando inibições, posterior capacidade de ler e escrever mecanicamente, sem qualquer esforço, incessante repetição pelo princípio inteligente nos processos de nascimento e morte para o seu próprio desenvolvimento em inumeráveis estações de aprendizado. Tudo isso a gente veio com predisposição para desenvolver. Então, não é uma coisa que precisa de um esforço enorme para acontecer, porque já está lá, já é uma predisposição que a gente tem. Isso que ele chama de atividade reflexa. Então, desde o momento do nascimento, a gente já tem essa predisposição para poder ir compreendendo e assimilando tudo isso. São as chamadas atividades reflexas do inconsciente, conquistas de vidas sucessivas que se dão ao princípio inteligente. Então, nós já passamos por várias existências, nós já aprendemos isso em várias existências. Agora fica fácil, porque a gente vai, na verdade, relembrar, né? Tudo que a gente aprendeu vai se acumulando no nosso corpo mental. E a gente, então, vai relembrando determinadas coisas. Por isso que, às vezes, a gente tem uma facilidade enorme para uma área, porque a gente já desenvolveu aquela área no momento anterior, né? E as outras áreas que a gente tem mais dificuldade, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais, mas a gente pode desenvolver também. Eu, por exemplo, era excelente em matemática quando no ensino fundamental e médio, tanto que eu fiz até curso técnico de contabilidade. Quando eu fui para a faculdade, fui fazer letras. Então, não tem lógica nenhuma, né? Fui desenvolver uma outra habilidade que, para mim, não era tão simples nos anos iniciais da educação. Mas é isso, são os desafios que a gente encontra e vamos para frente. Em conversação com Calderaro, mentor espiritual no livro No Mundo Maior, de André Luiz, capítulo 4, destacamos: quero dizer, André, que o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para frente. Afastou-se do leito oceânico, atingiu as superfícies das águas protetoras, moveu-se em direção à lama nas margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e depois de longos milênios durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos em todas as épocas, abandonando esferas inferiores a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. O nosso cérebro ele mantém uma comunicação direta com o nosso corpo mental, né? O nosso corpo mental é o que guarda todas as nossas experiências. Segundo André Luiz, a gente tem o corpo físico, o duplo etérico, são partes da Terra, partes próprias do nosso planeta, que a gente ganha
quando a gente reencarna aqui e que a gente deixa quando a gente desencarna. Depois vem o perispírito, o corpo mental e o nosso espírito. No corpo mental é que estão todas as nossas lembranças, experiências, está tudo guardado lá. O corpo mental, ele manda o movimento de lembrança para o perispírito, que manda para o nosso chakra coronário, que emite para a glândula pineal, que emite para o nosso chakra frontal. Nesse movimento de glândula pineal e frontal, expande para o cérebro, pelo frontal, e vai vir, então, na nossa lembrança física, né, material aqui. Então, o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente. É isso que ele está falando, né? É assim que vai ocorrer a expansão dos corpos até chegar ao nosso cérebro. Teoria de Descartes. O André Luiz cita a teoria de Descartes dentro de uma das partes desse capítulo. Quem foi Descartes? René Descartes viveu entre 1596 e 1650. Ele foi um filósofo e um matemático francês, criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Ele é autor da obra Discurso sobre o Método, um tratado filosófico e matemático publicado na França em 1637. Uma das mais famosas frases de seu discurso é: penso, logo existo. Todo mundo já ouviu essa frase, né? É de Descartes. Então, vamos ver o que André Luiz vai abordar dentro da teoria de Descartes para poder contribuir com essa questão do automatismo e do corpo espiritual. Então, ele fala assim, lá na Gênesis, no capítulo 11, no item 1, ele já fala assim: a existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não precisa de demonstração do mesmo modo que o da experiência no princípio material. De certa forma, uma verdade axiomática. Axiomática é a teoria coerente e sistemática formada inicialmente por um conjunto organizado de noções primitivas admitidas sem demonstração. Os axiomas, a partir dos quais é possível definir e demonstrar outros termos logicamente dedutíveis. Então, como o princípio espiritual ainda não é comprovado cientificamente, ele é considerado um axioma. Mas é a partir dele que a gente vai trabalhar todas as nossas experiências e todas as nossas as explicações que os espíritos dão para a gente a partir disso. Ele não é comprovado cientificamente, mas ele é comprovado espiritualmente, né? A partir de tudo que os espíritos mandam para a gente. Ele se afirma pelos seus efeitos, como a matéria, pelos que lhes são próprios. De acordo com a máxima, todo efeito tem uma causa, todo efeito intelectual deve ter uma causa inteligente. Não é ninguém que não faça a diferença entre o movimento mecânico de um sino agitado pelo vento e o movimento deste mesmo sino destinado a dar um sinal, uma advertência, atestando por isso um mesmo pensamento, uma intenção. Ora, não pode vir a ideia de ninguém atribuir o pensamento à matéria do sino. Conclui-se que ele está movido por uma inteligência, a qual sirva de instrumento para se manifestar. Então é isso, o corpo físico, ele é um instrumento pelo qual o espírito se manifesta. Ele sem o espírito não é nada, tanto que quando a gente desencarna, o corpo físico, ele para, o funcionamento dele inteirinho para, porque o espírito saiu, foi cortado o cordão de prata, e o corpo físico para. E o espírito vai seguir o seu caminho. Então, o corpo físico ele é um mero instrumento para a reprodução daquilo que o espírito tem a mostrar, a dar, a oferecer, né, dentro do planeta em que a gente está encarnado. A neurofisiologia de René Descartes é baseada nos espíritos animais e nos poros e vidas pelos quais eles fluem para exercer suas ações. Espíritos animais, para o conhecimento científico da época, lá em 1600 e alguma coisa, né? São as partículas mais rápidas e ativas do sangue,
levadas pelas artérias do coração para o cérebro, onde se convertem num gás ou vento extremamente sutil, ou uma chama muito pura e ativa. Do cérebro para os espíritos animais, viajam através dos nervos até os músculos, que são inflados, provocando o movimento. Esse estímulo faz com que a alma tenha diversos sentimentos: calor, frio, dor, prazer, raiva, ciúme, saudade, tristeza, alegria, etc. Nisso consiste o mecanismo para os atos involuntários, o automatismo. Então, Descartes explicou toda essa movimentação do automatismo, lá em 1600 e alguma coisa, certo? Com essa movimentação do sangue para o cérebro, com a batida do coração. Então, ele explicou todo esse movimento aí automático. As estimulações periféricas teriam o poder de abrir poros existentes no interior do cérebro e, para os espíritos animais, seriam conduzidos daí até a glândula pineal. Então, em 1600 e alguma coisa, Descartes já fala da glândula pineal, que é uma glândula ainda pouco estudada pela ciência, mas muito citada no espiritismo, principalmente por André Luiz. Sim? Então, é muito importante a gente focar nisso, né? Porque o espiritismo já vem falando da glândula pineal e sobre a importância dela há muito tempo. E Descartes já mostrou isso aí em 1600 e pouco, aí, né? Porque ele foi escrevendo isso tudo aí na época adulta dele. Na superfície da qual haveria um complexo mapa sensorial e motor. A vontade estaria sobre o controle da pineal, que poderia regular o fluxo dos espíritos animais para os diferentes nervos. Descartes escolheu o corpo pineal não propriamente como a sede da alma, mas como o local de sua atividade, percebe? Por quê? Porque a alma ela não está no corpo físico, a glândula pineal está. Então, a sede da atividade da alma está lá na pineal. Né? A gente já viu em obras de André Luiz que ele fala para a gente recebe do mundo espiritual pelo chakra coronário as informações que vão ser passadas para a glândula pineal e aí para o chakra frontal, onde vai ser distribuído para o cérebro. Certo? Então, a glândula pineal é aquele receptáculo que nós temos no corpo físico de contato com tudo que é no universo e no cosmos, inclusive com a espiritualidade superior. A mediunidade ela vai se desenvolver a partir daí, da glândula pineal, que é nesse contato direto que a gente tem com o universo, com o cosmos, com tudo que existe, com tudo que há, e com o próprio Criador, com o próprio Deus. Essa aqui é uma ilustração de Descartes, né, sobre a glândula pineal. Olha só, né, em 1600 e alguma coisa, lá 1662, ele fez essa imagem, e olha só como ele é bem realista. Reparem que ele tem aqui, ó, já os dois olhos, nosso olho físico e o terceiro olho, que é esse que fica aqui no chakra frontal, né? E a glândula pineal passando as informações para esse terceiro olho. E aí a distribuição é feita para o cérebro. Sim, ele mostrou essa imagem aí para a gente. Então ele fala assim: as informações visuais são levadas ao cérebro por nervos ópticos ocos. Daí elas chegam à pineal, que regula o fluxo dos espíritos animais através dos nervos. Os espíritos viajarão até os músculos dos braços, provocando um movimento. Então, ele está falando da parte física, quando a gente visualiza alguma coisa e esse estímulo vai para o cérebro, ou seja, vai para a pineal. A pineal é o centro de tudo, né? Então, esse receptáculo, segundo André Luiz, que vem da espiritualidade para a gente, e ela também é o contrário para Descartes. O do mundo físico, através do olho, chega lá e distribui. Aí é um pouquinho mais complexo, segundo a visão de André Luiz, né? Porque a gente visualiza, manda aquele estímulo vai lá no corpo mental, volta e vai fazendo todo aquele movimento novamente. Descartes abordou a verdade do ato reflexo, que obedece a um influxo nervoso do automatismo. Nesse automatismo, a alma evolui para mais altos planos de consciência. Essa é a teoria aí que o Descartes desenvolveu nessa perspectiva. Então, como se dá essa evolução para planos mais altos da consciência?
com nascimento, experiências, mortes e renascimento, a reencarnação. Onde ela ocorre? Através da vida física e extrafísica. Física, enquanto estamos encarnados, e enquanto estamos encarnados, na hora do nosso sono, a gente tem uma vida extrafísica, quando a gente sai, quando a gente faz o desdobramento, e depois, quando a gente desencarna, a gente vai ter uma vida extrafísica. Por que ela ocorre? Para o avanço inevitável à vida superior. Nós estamos fadados à evolução. Esse é o nosso fado, né? Esse é o nosso destino, evolução. É isso que a gente tem certeza que vai acontecer sempre, a evolução. Aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é dito, em sua origem, o homem só tem instintos, né? Lá no homem da Idade da Pedra, quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. É o momento que nós estamos. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Nós estamos caminhando para isso. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Tudo vai culminar no amor, não tem jeito, né? Essa é a lei máxima de Jesus, é a lei máxima do universo, o amor. É o que sustenta o universo como um todo. Automatismo e herança. É a próxima parte do capítulo 4. O indivíduo trabalha para a comunidade a que pertence, entregando-lhe o produto das próprias aquisições, o impositivo do aperfeiçoamento constante, observando que na retaguarda do transformismo, doutrina biológica segundo a qual as espécies se formam por sucessivas transformações de organismos anteriores, o reflexo precede o instinto, tanto quanto o instinto precede a atividade refletida, que é dito ou feito com reflexão, de maneira prudente e sensata, que é a base da inteligência nos depósitos do conhecimento adquirido, por capitulação e transmissão incessantes nos milhares de milênios em que o princípio espiritual atravessa lentamente os círculos elementares, relativo a elemento que é composto ou funciona de modo primário, básico, simples, fácil e claro. Da natureza, qual vaso vivo, de forma em forma até configurar-se o indivíduo humano. Então, a gente tem todo o processo de automatismo que a gente já estudou, e a gente também tem a herança, né? Como eu falei para vocês no início, se a gente pegar lá um homem do século X, foi comparando esse homem até chegar hoje, até chegar aos dias de hoje, a gente vai perceber que houve ali uma evolução, mas que a gente tem a herança daqueles homens lá de trás, né? Muitas vezes a gente ainda tem muitas coisas que são daquele homem lá de trás, lá do século X, que já eram desnecessários para o nosso corpo, mas que continuam aqui por conta dessa herança. Então, a gente é o resultado de um processo evolutivo, de um processo de herança que vai sendo deixada de uma geração para outra geração. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo, segundo o Livro dos Espíritos. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente com os corpos inertes. Os são do elemento material? Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Isso também está no Livro dos Espíritos. Então, a gente tem o princípio inteligente, que faz parte do nosso espírito, e o princípio material, que faz parte do nosso corpo material, o nosso corpo aqui que a gente tem na Terra. De onde tiram os animais o princípio inteligente, que constitui a alma de natureza especial, de que são dotados? Do elemento inteligente universal. A gente já estudou isso, né? O fluido cósmico, tudo isso. A gente já estudou nos encontros anteriores.
Então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Sem dúvida alguma. Porém, no homem, passou por uma elaboração que a coloca acima da existente no animal. Sim? Então, o princípio inteligente é o mesmo dos animais e para o homem. Só que o homem já passou por um processo evolutivo mais rigoroso, ele já está numa etapa à frente e, portanto, esse princípio inteligente já está mais evoluído. Então, nós conseguimos ter um raciocínio mais avançado do que os animais. Desse modo, em qualquer estudo acerca do corpo espiritual, não podemos esquecer a função preponderante do automatismo e da herança na formação da individualidade responsável. Para compreendermos a inexequidade de qualquer separação entre a fisiologia e a psicologia, porquanto, ao longo da atração no mineral, da sensação no vegetal e do instinto no animal, veremos a crisálida de consciência construindo as suas faculdades de organização, sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente toda atividade nervosa em vida psíquica. Então, é um movimento gradual de evolução, né? Quando a gente estuda, portanto, a fisiologia, e quando a psicologia vai estudar o ser humano, né, com todas as suas psiques, é importante levar em conta esse processo evolutivo que a gente teve até aqui. É importante levar em conta o espírito, que é a individualidade inteligente. Próximo tópico desse capítulo, evolução e princípios cosmocinéticos. Princípios cosmocinéticos, forças que mantêm o movimento dos astros matematicamente escrita com essa fórmula aí. F igual a G vezes M minúsculo vezes M maiúsculo dividido por D ao quadrado. É a lei da gravidade universal, onde M minúsculo e M maiúsculo representam massa de dois corpos distintos, D é a distância entre eles, G é a constante de gravitação universal e F é a força de atração entre dois corpos. Isso é matemático, né? André Luiz nos esclarece que os processos de criação e evolução da vida na Terra estendem-se por períodos imensos de tempo, em que o perispírito e o corpo físico vão sendo modelados nos planos extrafísico e físico, respectivamente. Então, a gente está encarnado. O corpo físico vai sendo modelado e o perispírito também. A gente desencarna. O nosso perispírito vai continuar sendo modelado e o nosso próximo corpo físico vai continuar sendo modelado. E assim vai em sucessivas reencarnações entre as colônias espirituais e a encarnação na Terra. O perispírito é a soma das inúmeras experiências vivenciadas e infinitamente repetidas. Neste decurso dos fatos, o espírito vale-se da cooperação das vidas menores e estas se valem do apoio daquele para darem prosseguimento ao processo evolutivo. É que a lei do progresso, tanto quanto os princípios cosmocinéticos referentes às forças que mantêm o movimento dos astros, pertencem e regulam a vida orgânica, atuando na dinâmica dos átomos. Lembrando, pessoal, que tudo é feito pelos arquitetos de Jesus, na esfera crística. Ele é o responsável por tudo isso. Se é feito pelos arquitetos de Jesus, toda essa parte que a gente estuda na escola de física, de matemática, de química, tem a ver com essa engenharia que eles utilizaram na Terra para poder desenvolver todo o processo de vida e todo o processo de evolução, né? Então, tem tudo isso está ligado. Aí a gente vai lembrando, nossa, estudei isso aí na escola, estudei aquilo lá na escola, né? Nem me lembro mais, física, mas é isso mesmo, porque está tudo ligado, né? Tudo está dentro das leis que a gente chama de natureza, mas das leis que foram propostas por esses arquitetos de Jesus, que vão manipulando a natureza da Terra para que ela possa passar por esses processos evolutivos. Assim, como descrito por Santo Agostinho, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que fala sobre a progressão dos mundos, ele diz: o progresso é a lei da natureza.
A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo que se engrandeça e prospere. Esse é o objetivo de Deus. Por isso ele nos deu o livre-arbítrio, para que a gente pudesse ter livre escolha na nossa caminhada. Por isso ele nos deu o dom do esquecimento na reencarnação, porque a gente esquece tudo e começa do zero. Quantas vezes a gente fica no meio do caminho da nossa vida e fala assim, gente, eu quero começar do zero. Vamos apagar? Vamos parar tudo e eu quero começar do zero? Né? Quantas vezes a gente não pensa isso? A reencarnação é justamente esse começar do zero, né? A gente tem todas as experiências guardadas, tá tudo lá. Quando a gente reencarna, a gente vem com tudo isso no nosso inconsciente, por isso a gente sabe agir diante de muitas situações e a gente reage diante de outras, a gente tem que aprender. Enquanto a gente estiver encarnando na Terra, a gente ainda tem muito aí para poder aprender dentro desse planeta, né, que nos recebe com amor. Mas é isso, Deus dá essa dádiva do esquecimento e deixa a gente começar do zero, né, sem aquelas lembranças que poderiam atrapalhar o nosso movimento reencarnatório na direção da evolução. E a gente tem a oportunidade de fazer tudo como se fosse a primeira vez, né? É desse jeitinho aí. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Quando algo morre, quando algo chega ao fim, na verdade não é o fim, né? Porque ele vai renascer de alguma forma. Aquilo vai reviver de alguma forma. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliadores, o dos vegetais e o da habitação. Da habitação que é o próprio planeta, né? Porquanto nada permanece estacionário. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O movimento dinâmico cosmocinético. Tá aí. Órbita da Terra em volta do Sol estão representadas a velocidade e a força que se exerte sobre a Terra. Na direita mostra-se o que aconteceria se as forças gravitacionais acabassem, de repente, a Terra seguiria em frente em linha reta e com velocidade constante. Tá? Então, essa força aí que rege os planetas em torno do Sol, que rege a Lua em torno da Terra, né? Ela é uma força importante para que a gente possa, então, permanecer dentro desse processo evolutivo que a gente está. Se a Terra sair dessa rota, muda tudo. Muda toda a constituição daquilo que foi feito até aqui. Próxima parte que ele fala nesse capítulo é sobre a gênese dos órgãos psicossomáticos. Os órgãos do corpo espiritual, perispírito, dão forma aos do corpo físico e foram sendo construídos e progredindo de acordo com a qualidade de vida do ser no campo terrestre. Então, a gente tem o tato, adquirido na passagem pelas células nucleares dos protozoários, no reino animal, com seus movimentos semelhantes aos da amebas, seres unicelulares, né, que vivem ainda na Terra. Visão, adquirido pela sensibilidade do plasma, massa formadora, nos flagelados, filamentos que servem de órgãos locomotores, os flagelos, expostos à luminosidade do Sol. Aí nisso a gente está lembrando das aulas de biologia que a gente tinha na escola, né? Olfato, começou nos animais aquáticos mais simples. Gosto, surgiu nas plantas, armadas pelos viscosos, destilados sucos digestivos. Primeiras sensações sexuais, algas marinhas provindas não só de células masculinas e femininas, com atração mútua, mas também num esforço de epiderme sensível, geneticamente simpáticas. Nós estudamos alguma coisa relacionada a isso nos capítulos anteriores, mas olha que interessante a nossa herança, né? Então, a gente adquiriu cada um dos nossos sentidos a partir de uma etapa diferente que a gente passou no processo evolutivo da Terra. Desde os seres unicelulares até as algas, que são seres mais apurados, mais avançados geneticamente, cientificamente, fisiologicamente. Muito interessante
isso que o André Luiz passa para a gente aí nessa parte. Trabalho da inteligência. Examinando a reflexão sistemática, fenômeno este que gera automaticamente todas as ações do corpo espiritual, reconhecemos sem dificuldade que a marcha do princípio inteligente para o reino humano e que a viagem da consciência humana para o reino angélico simbolizam a expansão multilenária da criação de Deus, que merece, através da lei divina, com o trabalho de si mesmo, a auréola da imortalidade em pleno céu. Então é isso, né? A gente está passando por todo esse trabalho de melhoramento genético, melhoramento fisiológico, melhoramento do corpo físico, do homem, dos animais, dos vegetais, da própria terra, dos minerais da terra. Então, sempre em melhoramento, sempre em processo de evolução, para que cada vez mais o nosso planeta evolua e para que cada vez mais o nosso espírito possa ter possibilidade de evolução dentro do corpo físico emprestado a nós pela Terra, né? Para que a gente possa caminhar nesse processo evolutivo com mais facilidade, com mais alegria, com mais glória, para chegar ao nosso objetivo, que é a evolução. Essa foi, então, a bibliografia utilizada hoje para poder fazer a nossa explanação. Muito obrigada, pessoal, pela companhia de vocês. Eu espero que vocês estejam gostando do estudo. Eu estou me esmerando bastante para poder trazer as informações de forma clara. É um livro bastante complexo, que vai falar da nossa evolução, né? Desde do primeiro átomo até o que a gente é hoje, esse princípio inteligente. Eu espero que eu esteja cumprindo com o meu papel de passar essas informações para vocês de uma maneira objetiva. Gratidão a todos pela companhia. E eu espero vocês na próxima sexta-feira, às 8 horas, aqui na página do Facebook do Centro Espírita 3 de Outubro. Gratidão a todos. Namastê. Tchau, tchau. Até a próxima sexta.